Boa noite a todos, ou boa tarde, né? Finalzinho do dia de domingo, todos aqui reunidos em nome do Pai, em nome de Jesus, para aprender um pouquinho o seu Evangelho, e temos toda a gratidão dentro de nós, para que nosso final de dia seja repleto de luz, de paz e de harmonia. Sejam todos bem-vindos, e para iniciar a nossa prece, eu convido a Marileia, e a seguir a Atissu, para fazer a leitura do livro das Palavras de Vida Eterna. Então, agora, nesse momento, nós vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus. Vamos cumprimentando todos os nossos irmãos, amigos da espiritualidade, que aqui estão conosco. E vamos pedindo ao nosso Pai, ao nosso Mestre, que desçam sobre nós as suas bênçãos de amor e de luz, e que nos auxiliem durante este período a tirar o maior proveito de todos os ensinamentos que nos forem passados, todas as discussões que fizermos durante essa tarde, para que possamos crescer, para que possamos nos desenvolver. E também pedimos ao nosso Pai Celestial e ao nosso Mestre Jesus que nos ajudem a fazermos as vibrações mais amorosas possíveis, que possam envolver todo o nosso planeta Terra e todos os nossos irmãos que nesse momento estão precisando de luz, de amor, de aconchego, de carinho, e assim, com o nosso coração cheio de muito amor e com o nosso coração cheio de muita gratidão, nós vamos pedindo licença, então, nesse momento, para que possamos dar início aos estudos e aos trabalhos dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Boa tarde a todos. A lição de hoje do Palavra de Vida Eterna é de número 163, que diz: no plano do bem, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Está em Paulo, cartas a Efésios, do capítulo 4, versículo 28. Acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança suprima a carência. Reclamas a melhoria do nível da vida, principalmente para que os choram em privação. Para que o bem apareça. Contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Sejamos honestos e recomeçamos com a verdade, que se nos consagrarmos ao serviço produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral. Cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Em Efésios, capítulo 4, versículo 28, ele começa assim: que quem rouba, não roube.
que se esforce antes, trabalhando com as mãos o que é bom, para que tenha algo a oferecer a quem tem necessidade. No plano do bem, eu entendi que, se nós não tivermos um sentimento de fraternidade, de solidariedade e de caridade, não vamos conseguir aspirar um mundo melhor. Nós sempre achamos que o outro poderia nos inspirar o bem ou ser uma luz para a nossa inspiração. Quando Paulo nos aconselha que sejamos nós a luz que necessita para que a gente possa atravessar esta vida com dignidade, mas com um olhar mais caridoso para com o próximo. Se a gente quer que as pessoas tenham, que a vida das pessoas, ou a nossa mesmo, seja de abastança, é necessário que a gente também tenha um sentimento de fornecer esta caridade, de poder dividir o que temos para com os outros. Se a gente tem também, se a gente quer que a vida não nos prive das próprias ações, nós também não podemos privar as pessoas com a sua liberdade, sendo como ditadores dos familiares com quem a gente convive. Então, eu acho que essa lição, ela como a Joana sempre diz, é muito poderosa e cheia de conteúdo. Eu li várias vezes e confesso a vocês que eu não entendi muito bem, mas eu sei que esse grupo é um grupo com muita vivência, com muita luz, e essa é uma pequena luz que eu pude emitir diante do meu grupo. Por isso, eu gostaria que os meus colegas pudessem manifestar a respeito dessa lição. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, foi ótimo, poderosa. Você compreendeu, sim. Está aberta a palavra aí para quem quiser fazer algum comentário, gente. Senhor Josemar, por favor. Muito bem. Obrigado por participar, viu? Graças a Deus. Já uma afirmação de Cristo, que já falou, né? Que não saiba o que a vossa mão direita faça a esquerda, né? Então, é isso que o Efésios está falando. Você não tem que divulgar o que está falando. Faça o bem sem olhar a quem, mas sem estardalhaço, sem propagar aquilo que fez, tá? E o bem não é só o bem material, é o bem em oração, fazer o bem em vibração, né? É nesse sentido que eu analisei a mensagem. Muito, 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 muito profunda. Obrigado. Obrigada, seu Josemar. Dora, por favor, Dora. Então, né, eu entendo, eu li só umas 2 vezes, porque meu tempo é muito corrido aqui, mas o que eu entendi foi que nós temos que, o momento que nós estamos ajudando alguém, estamos dividindo o que nós temos com alguém, nós estamos abrindo caminho para que possamos receber mais. Em bens, eu digo assim, em bens e em coisas de consumo material. E, paralelamente, também em orações, em pensamentos positivos, em tentar ajudar alguém com a distância mesmo, que a pessoa não saiba, você envolvendo ela em luz, em cura, em paz, em equilíbrio, tudo bem. Mas aquilo que nós temos, e alguém está precisando, e nós sabemos que temos e que dá para dividir, vamos dividir, né? Vamos ajudar alguém sempre.
Certa vez eu presenciei uma coisa que uma parente nossa lá de Goiás, de Três Anjos, o pai dela, ele tinha sítio, não era fazenda, era um sítio. E ele plantava feijão, plantava as coisas. E certa vez, ele era uma pessoa muito boa, ele já desencarnou faz alguns anos, mas ele viu um senhor, ele chegou com um empregado e viu o senhor lá na roça, um outro senhor lá, escondido, roubando feijão, colhendo feijão dele. Estava com um saco colhendo feijão. Aí a pessoa que estava com ele falou: ó, seu José, o senhor, por coincidência, chamava seu José, viu, seu José? Falou: ô, seu José, ele está roubando o seu feijão, vamos lá. Onde se viu fazer isso? Ele falou: não, meu filho, vamos abaixar aqui atrás dessa moita, deixa ele pegar, porque se ele está pegando feijão é porque ele está passando necessidade lá na casa dele. Deixou ele pegar o feijão. Ele encheu o saco de feijão e foi embora. E não ficou sabendo que o seu José, o dono da roça, viu que ele pegou o feijão. E ele era conhecido, realmente, uma família humilde, simples, né? Que não tinha. E ele, então, esse gesto eu achei, assim, maravilhoso, que eu falei, nossa, né? Ele não foi deixar a pessoa constrangida, porque ele conhecia a pessoa, sabia que a pessoa passava aperto, e falou, não, deixa, ele está querendo, ele está tirando porque ele está precisando, então deixa ele. Eu acho que isso faz parte de um coração muito generoso, porque qualquer um, talvez eu mesma, fosse lá falar, ó, por que você não pediu que eu te dava o feijão? Mas não me esconder para deixar a pessoa pegar e ficar à vontade e ficar bem com todo mundo, né? Então, eu achei isso, assim, uma história muito real, né? Real mesmo, que foi que aconteceu, mas, assim, de um aprendizado muito grande para a gente. Porque você vê a pessoa, às vezes, numa situação difícil, você fala, não, fica escolhendo emprego, escolhendo trabalho, mas quem somos nós para julgar alguém, né? Nós temos é que ajudar, não importa o que a pessoa fez para estar merecendo aquilo, importa que nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Será que Jesus ia condenar essa pessoa ou ia compreender essa pessoa, né? Então, é isso, eu acho que eu até falei muito, desculpa, obrigada. Imagina, Dora, foi um exemplo muito lindo, né? De um desprendimento e uma dignidade, de respeitar a dignidade do outro, né? Não é todo mundo que tem essa sabedoria de alma, não. É uma lição para nós. A lição toda é muito linda, né? Na realidade. Mas, assim, tem um parágrafo aqui que me chamou muita atenção, né? Quando ele coloca, almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro, né? Então, é como se puxasse nossas orelhas aqui para falar, olha, seja humano, seja fraterno, seja irmão do seu irmão, né? Se você tem tanto, divide o que você tem, né? Mesmo que você não tenha nada, nós temos sempre algo a doar, né? Seja o sorriso, seja o nosso silêncio, seja essa atitude tão nobre desse amigo da Dora aí, né? Então, a gente sempre tem algo a doar. E aqui ele nos traz essa realidade, né? De que sejamos fraternos uns com os outros. Que a gente não fique buscando briga de classes, né? O pai é nosso, não é o meu pai. É o pai nosso, né? Então, nós somos irmãos. Que a gente possa ter essa consciência dentro de nós, dessa linha de fraternidade que Deus nos uniu, né? Para que a gente possa começar de nós mesmos a atitude do bem, né? E não aguardar que o outro que tenha que fazer. Às vezes a gente se põe numa posição que a gente fala, fulano tem tanto, por que ele não faz isso e aquilo, né? Não importa o quanto você tem ou o outro tenha, o que ele está colocando aqui é que nós temos que começar de nós mesmos. Começa tudo em ti, né? E aí sim você é a luz. E a luz, ela afaga e ela clareia a todos, né? Sem distinção. Assim como o sol. O sol nasce para todo mundo. Não importa que seja o bom ou o mal, ou gordo ou magro, né? A luz está ali. Então, ele quer que nós sejamos essa luz, que a gente possa auxiliar aqueles que estão ao nosso redor,
de uma forma espontânea, natural, como se isso tivesse nascido já dentro de nós, como realmente já está, né? Sem que ninguém nos faça cobrança. A gente tem essa espontaneidade, essa naturalidade de agir de forma fraterna, humana, sem deixar o outro em posição de constrangimento. Simplesmente faz, sem nada querer em troca. Aliás, a gente, quando faz, a gente já ganha a dádiva da alegria de fazer, né? Que chega um momento da nossa vida que nós reconhecemos a alegria que é dar muito mais do que receber. É nesse momento que tem essa transição dessa consciência desse bem-estar que a gente sente quando a gente doa um pouco de nós, né? Quando se é muito jovem, a alegria maior está em receber. Receber presentes, receber atenção e receber. E a maturidade, a idade vai chegando, né? E a gente descobre que é o contrário. O nosso grande prazer, o nosso grande contentamento, a nossa leveza está em doar, né? Por isso que a espiritualidade tem essa diferença enorme conosco, que lá em cima a meta é o outro, o tempo todo é o outro, né? De cuidar, de zelar, de fazer, de doar, né? Aqui a gente ainda vive ainda nesse egoísmo de o eu primeiro, é meu, tudo é o meu, né? E lá em cima já é o contrário, é o outro que é o alvo. Então, que nós possamos reconhecer, ter essa consciência dentro de nós, de desenvolvermos essa fraternidade espontânea, natural, de fazer pelo simples ato de que somos irmãos, independente de quem seja o auxílio que a gente esteja dando. É linda, é maravilhosa essa lição, né? Quando traz para nós essa vivência de que a gente é a luz. E a luz não escolhe a quem clareia, ela simplesmente ilumina. Obrigada, gente. Falei demais. Seu Josemar, A Cris Yamauchi está com a mãozinha levantada, seu Josemar também. Me desculpa, já não baixei a mão, queria desculpar. Tá certo, seu Josemar. Cristiane Yamauchi. Eu acho que a Cris levantou sem por querer. engano também. Sem engano, tá? Tá certo, Cris. Eu posso falar um pouquinho? É a Marileia que está falando. Pode sim, Mari. Nessa lição, eu acho que tem um parágrafo que, ao meu ver, sintetiza o que o Emmanuel quis passar para a gente, né, com essa lição. Esse parágrafo é o último parágrafo da página 341, que diz assim: para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. Então, o que eu entendi da lição é assim, que a gente sempre almeja, aspira, quer alguma coisa boa, porque ninguém quer coisa ruim para si, né? E nem para os outros, com raras exceções. A gente quer que as coisas boas aconteçam, mas espera que essas coisas boas que a gente gostaria que acontecesse, que viesse de outras pessoas. A gente não percebe que o bem tem que começar por nós. Nós é que temos que seguir, né? Eu tenho que continuar aspirando, eu tenho que continuar querendo, eu tenho que continuar acreditando, almejando coisas boas para mim e para as outras pessoas e para o mundo. Mas eu devo entender que tudo começa também comigo, que se eu começar a praticar esse bem, se eu começar a fazer alguma coisa de boa que seja, mínimo que seja essa coisa, eu já estou contribuindo para o plano do bem. Foi isso que eu consegui entender. E tem um outro parágrafo que está na outra página, que diz assim, 2 parágrafos, que eu acho que sintetiza bem a lição.
O apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu, há quase 2 milênios, indicação das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com que as mãos, com as mãos, o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, a gente tem que fazer para poder ajudar o outro. E a gente sabe que quando a gente faz o bem, esse bem volta para a gente também, né? A gente não está só fazendo o bem para o outro, nós estamos fazendo o bem para nós também. Sempre que fazemos o bem, a gente faz com que o bem vá para o outro e volte para nós. Foi isso que eu consegui entender da lição. Obrigada, Mari, muito clara, linda, foi ótimo. Eu acho que a Elza levantou a mão ali, Robert. A Cristiane também está com a mão levantada, né? Não é ela, não? É a Cris e a Malte, eu acho que foi por engano, tá. a Cris. Tá. Então, eu assim, fiquei bem conectada com esse último parágrafo, e da 342. A gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos, quando a gente está fazendo algo proveitoso para o bem geral, que nem fala, né, que seja bom para muita gente, será que nós estamos realmente sendo honestos naquele momento em que nós estamos praticando essa coisa boa e tudo mais? Porque muitas vezes a gente também já fez um papel de querer ser bonitinha, de querer ser legal, né? Então, eu me questionei nesse sentido também. Ele pede para que sejamos honestos, né? Conosco mesmo. Estamos fazendo de coração esse bem, que seja algo que vai beneficiar um número grande de pessoas, porque cada um, se a gente imaginar que cada um está dando algo de si, que é muito bom, né? Que aquela luz que cada um tem dentro de si, e se a gente pensar que aquilo vai atingir um grande número, imagina assim, esse grupo todo, né? Cada um fazendo uma coisinha de bom para um número grande de pessoas, com honestidade, e uma outra coisa que me chamou a atenção, sem queixa, porque a gente quase não se queixa, né, gente? E nem diz a Carmen, eu acho que esse grupo aqui, né, mas não é isso, né? Muitas vezes a gente não percebe ainda essas imperfeições que nós fazemos. Então, não sei, eu fiquei pensando muito nisso, tá bom? Ok. Tudo bem, gente? Tudo bem, estamos aqui pensando o que você falou. Tá. Elza, que é muito disso mesmo, né? Que às vezes a gente ainda faz querendo ser o bonzinho, né? Uhum. Mas eu acho que em algum momento, pela prática, É. você vai acabar fazendo pela espontaneidade, né? Uhum. Mas é Verdade. óbvio, eu acho que todo mundo passa por esse processo de, às vezes, fazer, querer ser bonzinho. Acho que a gente não tem como pular essas etapas, né? Mas foi uma boa lembrança sua, de a gente poder ter essa autovigilância, né? E ter essa honestidade mesmo. Estou fazendo só porque eu sou bonzinho, ou porque realmente já faço pela espontaneidade de saber a importância do ato e o quanto me dá também prazer, leveza, né? Muito bom. Obrigada. Elzinho, só lembrando do nosso querido Noel, né? Que ele dizia assim, faça o bem nem que seja por malandragem. De repente, um dia a gente começa a fazer o bem por malandragem e a gente acostuma. Vira um hábito, é um vício. Né? E aí você começa a fazer porque no começo você era por malandragem mesmo, para tirar proveito. Mas depois aquilo vai exercitando. E sem você perceber, você acaba fazendo bem. Então, às vezes, até por essa malandragem, vale a pena sempre. Sempre. Que aí você acostuma. Não é? É o bem, é o bem. Roberto, Vicia, né, falei antes de você. Vicia, né? Vicia, né?
Robert, sua mãozinha está levantada. Oi. Não, eu tava me deliciando aí. Eu não sei, eu não sei se é porque eu ando lendo muito ela, né? Então e eu já citei ela várias vezes essa última semana. Aí eu até peguei aqui o meu, como diz a Joana, né? Minha resenha, né? Relembrar uma coisa que Cora Coralina citou, né? Um dos seus versos. Me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. Né? Eu acho essa citação de Cora Coralina belíssima. E aí, em relação ao texto de hoje, da carta de Paulo a Efésios, a primeira palavra do versículo, trabalhe, né? Eu fiquei pensando assim, eu já tinha comentado isso também durante essa última semana, né? Que se a gente for ver a obra de André Luiz, né, através do Chico Xavier, que é a vida no mundo espiritual, que começa em nosso lar e termina em A Vida Continua, né? Se a gente for resumir toda essa obra do André Luiz, a gente pode resumir em 3 palavras: trabalho, trabalho e trabalho. Então, quando o Noel fala, faça nem que seja por malandragem, né? Você vai aprendendo, né? A gente não aprende de supetão, né? A gente passa diversas encarnações tentando aprender um pouco, né? Então, esse é o trabalho que Paulo coloca para nós. É assim, a gente vai olhar do ponto de vista físico, do ponto de vista material. Não tem como não olhar, né? A gente sempre vai fazer uma comparação com o ponto de vista material. Mas o grande quê da questão é o trabalho espiritual. Então, se nós imaginarmos que a cada encarnação a gente melhora um pouquinho, quando a gente quer, porque a gente sabe que o espírito ele pode estagnar. Pelo Livro dos Espíritos, a gente sabe que o espírito ele nunca retrocede no seu processo evolutivo. Ele sempre evolui, né? Mas o espírito ele pode estagnar numa determinada situação, né? E o que é a encarnação do que uma oportunidade de trabalho? E aí, quando você trabalha, e você trabalha buscando fazer, e lá vai de novo, Joana, aquilo que a gente conversou, quando a gente faz o nosso melhor e o nosso possível, a gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo. E vai aprendendo a fazer, como o seu Josemar colocou agora há pouco, a citação, de que a tua mão não veja o que a outra faz. Né? Você começa a auxiliar e servir sem desejar reconhecimento. Você começa a abraçar esses irmãos sem desejar nada em troca. Você vai aprendendo a não julgar. Você vai aprendendo a ser mais equilibrado, né? E aí a gente cai naquela lição, Joana, da semana passada, dos dons divinos, né? Que Deus nos fornece
não o medo, mas ele nos fornece a fortaleza, ele nos fornece a moderação, que é o equilíbrio, e ele nos fornece o amor. Dons divinos para que nós possamos evoluir. E aí vem o grande quê da questão. Temos medo de evoluir? Quem é que nos barra o processo evolutivo? Somos nós mesmos. Nós mesmos barramos o nosso processo evolutivo quando nós temos o medo e o temor frente ao mundo físico do que vão pensar de nós. Nossa, eu estou fazendo bem. Nossa, mas será que o pessoal não vai me criticar porque eu estou fazendo bem? Né? Vão me criticar porque... Nossa, você é bobo. Você tem que pensar só em você. Né? Ninguém vai fazer isso por você. É você que tem que fazer por você. E aí a gente vem para a citação de Paulo de hoje, na qual Emmanuel coloca, como a Marileia, a Elza, colocaram muito bem. Faça sem ir contra o outro e sem se contrapor contra o outro, né? É um trabalho, como diz a dona Carmen sempre, de formiguinha. É um trabalho de todo dia, né? Então, é trabalho. E aí, olha que coisa interessante, aproveitando algumas coisas da doutrina espírita, né? Depois vocês podem me corrigir se eu estiver errado. A dona Carmen, a Marileia, né? Que fazem, que conhecem bem a parte da doutrina. Eu carrego no meu perispírito muitas das informações da minha vida passada. E muitas das coisas que eu vou apresentar nessa vida são marcas do meu perispírito. E aí eu tenho, nessa vida, a oportunidade de tratar o meu perispírito através das minhas ações. E aí é um feedback. Eu trato o meu eu tomo ações boas, essas ações repercutem na minha vida física e vão, sem a gente perceber, tratar o nosso perispírito lesionado, magoado, doente, necessitado dessa cura. E isso se reflete no nosso espírito. Ou seja, a gente pensa no mundo físico, mas todas as ações no mundo físico, elas vão reverberar no nosso espírito. Aí, eu vou fazer um repeteco, viu, dona Carmen? Mas é porque eu amei isso. E eu vou tomar a liberdade de pedir para ler para vocês, que é um versículo de Mateus. Que é um versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 16, em que Mateus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa bela. Brilhe a sua luz, brilhe o seu trabalho, as suas ações, as suas atitudes, para que você possa demonstrar que o teu produto, o teu fruto, que são tuas ações, vem de uma árvore boa, que é o teu espírito. Não para que nós nos elevemos, não para que nós sejamos melhores do que os outros, mas sim para que nós possamos glorificar Deus Pai,
que está nos céus dos infinitos universos da verdade e, acima de tudo, nos céus dentro de nós mesmos. Olha que coisa boa. E como é que a gente consegue fazer isso? Trabalhando, se esforçando, chorando, rindo, se alegrando, comemorando. E aí, como a nossa querida Maria Elvira dizia para nós, né, gente? Quem conheceu a Maria Elvira e teve a oportunidade de estar junto dela nas aulas, ser aluno dela, ser companheiro de aula dela, ela dizia sempre: meninos, eu adorava isso quando ela dizia isso, meninos, o maior trabalho do espírita é transformar a si mesmo. Então é isso, é esse trabalho, né, que é contínuo, né? Eu falei na sexta-feira lá, dona Carmina, naquele nosso encontro. Ninguém nasce com fé assim do nada. Ninguém nasce com fé num átimo. Para você estar hoje e mostrar aos outros que você tem fé, você passou por, sei lá, infinitas encarnações nas quais você foi colocado à prova. E aí, talvez num primeiro momento, ou em várias vezes, você refutou a Deus, você foi contra Deus, você questionou, você reclamou, mas você não saiu do lugar, você só reclamava. E à medida que você foi vivendo várias e várias vidas, você foi ganhando experiência. E aí você foi aprendendo que você não estava sozinho, que você pode orar. Lembra? Pedi e obtereis. Buscai e encontrareis. A gente foi desenvolvendo isso, desenvolvendo isso, desenvolvendo isso. E aí chega numa vida em que você se mostra aos outros como uma pessoa de fé, ou como uma pessoa caridosa, ou como uma pessoa humilde. Mas essas expressões que você apresenta nessa encarnação são reflexo do trabalho, do trabalho, do trabalho que você teve antes. E percebam, e vejam, olhem com bastante atenção aqueles que estão à sua volta. Que todos aqueles que possuem, fazendo link com a nosso encontro passado, que possuem, né, Jô, esses dons divinos, eles não se glorificam. Eles glorificam a Deus. Sempre, sempre, sempre. Então é isso, gente. Trabalho, trabalho, trabalho e trabalho para todos nós. Beijos. É o produto final das atitudes do espírito, né? Exatamente. É aquilo sempre que a gente fala. Gente, nós temos o humano e o divino. Então, se eu conseguir descobrir nesta encarnação o poder do divino, eu continuo humana, mas eu vou utilizar do divino para poder viver no humano melhor. Este é o produto final deste trabalho que Emmanuel fala, né? É o trabalho, não é só o trabalho com as mãos, é o maior trabalho que existe do espírito, é o trabalho consigo mesmo, é de descobrir quem ele é, né? É como Emmanuel fala, ele tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: a nossa diferença é o que eu faço com o que eu sou. Esta é a nossa diferença. Então, eu utilizo mais o divino do que o humano para poder viver melhor dentro do humano. Senão eu não consigo, porque aí eu fico endurecida, né? Então, o meu produto final, que é o meu PIB, né? Que eu falo sempre, o meu PIB final, meu produto interno bruto maravilhoso, é aquilo que eu aprendo
com aquilo que eu faço e que eu sou, né? Isso é maravilhoso. É um grande exercício, né? É um esforço enorme, dona Carla, né? A gente, É você se ver, né, Joana? você se enxergar É você se e ver. É. de repente Deus te dá todo um terreno ali com a sua pá para você, sua enxada, né, para você trabalhar, e às vezes você olha para a enxada e fala, não quero essa enxada, mas a gente precisa pegar essa enxada e começar a arar o nosso terreno, né? Primeiro se enchendo de fé mesmo, de entrega, né? É o que eu coloco, de entrega para poder dar conta, né, de tudo, e como quem diz, né, nenhuma pessoa vive a história do outro, né, cada uma tem o seu universo, a sua história, o seu desafio, porque é o espírito que já vem com o seu perispírito e precisa trabalhar, né, para poder, o que o Roberto colocou muito bem, né, de fazer, tomar atitudes. Ninguém alcança um patamar espiritual sem muito esforço, sem muito trabalho, sem muita fé, sem muita luz e sabendo que não estamos sós, né? Eu acho que isso que é a nossa alavanca, saber que Deus tem uma meta linda para cada um de nós, que é a perfeição. E a gente vai chegar lá. Mas exige que a gente não seja rebelde, mas que a gente trabalhe. Trabalhe conosco, primeiro, sempre conosco mesmo, né? Tentando lidar aqui com as nossas arestas. É lindo demais, é muito linda, dona Carla. As lições do Emmanuel aqui, Jesus. Demais, né? Ele mexe com todos os nossos miócitos, né? Porque arranca de nós, assim, algumas verdades lá de dentro, quando a gente tenta se enxergar lá dentro de nós mesmos, né? E ver o quanto terreno a gente tem que arar dentro de nós. Quanto terreno ainda precisa de semeadura, né? Dentro de nós mesmos. Né? E é isso, Robert. Que bom, eu acho né? que dá para... que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Eu acho que a gente dá para fazer as questões hoje. Se ninguém mais tiver alguma colocação sobre esse texto. Eu acho que sim. Vamos lá. Aliás, é exatamente tudo a ver com essa lição, né? É tudo a ver. É impressionante como as coisas se encaixam. Mas eu vou... tia Jo, eu vou fazer uma proposta decente, claro, né? Estamos no Evangelho, preciso fazer decente, né? Podemos fazer até a 19 e a semana que vem fica 120 e lá? Pode ser? Pode. Então, hoje seria 16, 17, 18 e 19. Tudo bem, dona Carla? São pequenininhas, Eu acho que uma vai completar a outra, né? Então, a 116 diz assim: há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus tão grande, tão bom, tão justo fosse pior que vós mesmos? Gente, isso aqui é demais, né? É bem o que a gente está aí discutindo agora, né? Jamais o espírito não retrocede, né? Ele pode parar, ou ele pode estagnar, ou continuar aí a sua evolução, né? Depende do livre-arbítrio de cada um. 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? Gente, isso aqui é muito lindo, né? Todos nós somos crianças ainda, né? Somos infantis espiritualmente. Então, se eu tenho esta consciência de que eu sou uma criança dócil, eu aceito estes desígnios de Deus, eu sou submissa às suas leis.
E eu consigo caminhar para frente, sempre. Se eu sou insubmissa, eu vou demorar mais. Simples assim, né? Gente, vocês me dão um segundo, eu só vou destrancar a porta. Só um segundo. É incrível como se encaixa, né, as lições que a gente abre aleatoriamente com as questões do Evangelho, né, do Livro dos Espíritos. Maravilhoso, É né? maravilhoso, é maravilhoso. Tudo tem uma conexão, Uma né? conexão, Tudo está relacionado. tudo relacionado, E quando a gente, grande. quando a gente vai falando, quando a Bom, gente vai... desculpem. Opa! A gente, Voltou, dona Carmen. Voltou, dona Carmen. Como diz nossa Desculpem. amiga Esther, é seu. Muito obrigado, nosso palco. E aí a gente fica imaginando assim, né? Se eu sou essa criança totalmente insubmissa, tudo que me acontece eu não vou compreender, né? Eu vou questionar a Deus e vou brigar com ele, né? Porque eu não consigo aceitar essas suas leis, eu as desobedeço, né? Se eu sou uma criança mais submissa, eu vou rapidamente ser mais dócil, eu vou aceitando essas leis, eu vou me adaptando a elas. Não são as leis que se adaptam a mim, né? Como eu sempre acho. Eu que tenho que me adaptar a essas leis. Este é o grande segredo, né? Então, eu estava falando pro menino da Mari, né, o Danilo, falei, Danilo, agora é hora da gente se adaptar à situação que estamos vivendo, e não a situação se adaptar a nós, né? Então, é o contrário. Então, isto é uma grande arte, né, de você compreender e de você conseguir vivenciar, né? E aí ele diz na 118, podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento de que não a esquece mais e pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Gente, isso aqui é sensacional também, porque a gente não pode nunca esquecer. Aquilo que o Roberto falou agora há pouco é uma grande realidade. Você vai somando conhecimentos. E como eu brinco sempre, a gente vai guardando na caixinha preta, né? Que são as nossas aquisições de tantas e tantas encarnações. E aí, essa caixinha preta, ela vai te falar aquilo que é certo e aquilo que não é certo. E aí você vai utilizar todas essas informações de uma forma tranquila. Eu brinco com o pessoal que a gente, quando nasce, já nasce com o kitzinho higiene, né? Então, é a cândida, é o sapólio, é a buchinha, onde você vai limpando o teu perispírito pouco a pouco no decorrer da tua caminhada. Que você vai limpando como? Quando desperta a consciência. Olha que lindo, né? Este despertar da consciência que faz com que você vai higienizando este perispírito, preparando para a próxima encarnação. Na 119, ele diz: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. É a missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Pessoal, só repetindo, quando nós somos submissos e quando nós aceitamos estas leis de Deus, nós estamos concorrendo para a harmonia do universo. Gente, olha que coisa mais chique. Não é isso? Isso é chique. É fashion.
quando você participa da harmonia do universo, é quando você aceita estas leis, né? E você se torna um espírito melhor para fazer deste planeta um planeta melhor. E aí Kardec complementa assim: visto que na vida social todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Porque todos os empregados subalternos não são empregados superiores, todos os estudantes não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Trocando em miúdos, do átomo ao arcanjo, seremos arcanjos um dia. Uau, demais isso, né? Seremos arcanjos. Aí eu brinco com o pessoal que até Fernandinho Beiramar vai ser um arcanjo um dia. Como assim? O Marcola? Sim, todos nós somos fadados à angelitude. Agora depende de nós abraçar esta velocidade que nós colocamos na nossa ascensão espiritual. A escolha é nossa, né? Então a gente pode, nesta própria encarnação, reencarnar várias vezes de uma forma diferente, depois de alguma coisa assim que te dói muito, e você dizer assim: sou submissa às tuas leis, Senhor, porque que seja feita a tua vontade e não a minha. Estou colaborando para a harmonia do universo. Gente, eu acho esse trecho a coisa mais linda. Como nós somos importantes para Deus, né? Ele diz assim: fofa, você vai crescer espiritualmente, que é para isso que a gente vem, né? Para evoluir, e você vai colaborar para um planeta melhor. Você vai colaborar para que o universo seja mais bonito, para que a luz do sol seja mais brilhante, para que a lua seja mais poderosa, para que as estrelas sejam mais ressignificativas. Gente, olha a nossa importância. É demais, né, Elza? É demais, né? É a nossa lição de hoje. Então, se eu quero fazer um planeta mais maravilhoso, eu também preciso aproveitar para evoluir, porque estou colaborando com este universo maravilhoso que Deus nos deu de presente. Aí seremos estrelas de luz e seremos espíritos muito melhores se a gente puder fazer a nossa parte. E é isso, gente. Valeu a pena, não valeu fazer até o 19? Gente, é tão linda essa lição hoje, né? É linda. Nossa, a partir de hoje, quando a gente olhar a lua e o sol, a gente vai falar assim: é por mim, olha. Né? Colaborei para que esse brilho fosse tão forte. Olha que coisa mais linda. Maravilhoso. Amaro, quer falar alguma coisa? Quero. Vocês me desculpem voltar na lição, porque um parágrafo me chamou muita atenção, e a dona Carmen agora falando que a gente colabora, eu entendi o parágrafo, gostaria de falar, pode ser? Pode. Aqui, ó. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Eu fiquei com isso, assim, mas eu não queria falar porque não estava... ninguém estava me dando um gancho. Mas quando a dona Carmen fala dessa beleza da gente aceitar
aceitar a vontade do Pai, aí não dói, não vai doer. E é o que está na lição, não é? Vocês concordam ou discordam? Obrigada. Obrigada, Mara. Concorda, sempre. Uhum. Concorda é Obrigada. mais fácil. Aí você vai pulando a corda, viu, Marcele? E aí, pelo menos você fica mais elegante, né? Fica mais chique, mais saudável. Tá bom, dona Carmen, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Mara. Acho que se alguém não tiver, se alguém quiser falar mais alguma coisa, bom, como é trabalho, né? Trabalho e trabalho, e o trabalho ele parte do espírito, né? Então, trabalhar é uma ação do espírito. E a boa vontade é um atributo do espírito. Então, que através do pensamento, que é um atributo do espírito, partindo de cada um de nós, que possamos envolver a Joana com serenidade, com fortaleza, com moderação, com amor, dons divinos, para que ela possa ser instrumento de paz para as vibrações da tarde de hoje e para a prece de encerramento. A paz do Cristo seja com todos. Graças a Deus, que assim seja. Bem disse o irmão, boa vontade. Tudo começa na boa vontade. Roguem sempre a boa vontade para vocês. A boa vontade remove montanhas, porque você tem um desejo do bem e faz o bem. Não fujam dessa conquista da boa vontade, para que estejamos no plano do bem. É preciso que a gente cultive a boa vontade a todo momento nessa vida terrena. Tenham boa vontade sempre, na primeira hora do dia até a última hora do dia. E assim vocês estarão aptos para os planos do bem, como bem colocou a lição. Nós temos que ser todos os dias abertos a este exercício de querer e saber que podemos, porque os mestres e Deus Pai nos deu os dons da vida. Não esqueçam, irmãos. Tenha boa vontade com todos e para todos. Não se cristalize no desafio da dúvida, da tristeza. Avance. O Pai te prepara para um mundo maior, dentro de ti mesmo. Não tema. Busque esse trabalho, esse esforço contínuo de avançar. Não permita que a sua dor, sua tristeza, seja maior do que você mesmo, dentro de todo o potencial que Deus te deu. Avance. Entregue essa verdade e confie que não está sozinho. A sua caminhada que abra pelo maior de todos, irmãos, Jesus. E o Pai nos abençoe todos os dias, a todo momento. Caminhe firme na boa vontade, que é a fonte onde nasce o bem, onde o amor se deita,
e se deleita nos atos e nas atitudes que levam a uma grande luz iluminando a todos. Cultive a boa vontade, cultive o amor, cultive a esperança. E lembre-se, a sua vida é eterna. Nada faz você deixar de existir. A morte do corpo é só um detalhe que ainda nos afeta, porque a nossa consciência não se expandiu para entender a grandeza da vida. A vida é eterna, é uma lei divina. Tenha isso dentro de ti, que não temas nada, nada, que foi posto pelo Pai. A minha casa tem muitas, muitas moradas. Filhos meus, unem-se nesse sentimento de paz e de amor. Deem-se as mãos. Unem-se em sentimento, pensamento e coração. E vamos todos unidos vibrar pelo nosso planeta Terra, tão lindo, tão maravilhoso, que nos dá essa oportunidade de tanto aprendizado, onde possamos aqui fazer e praticar, nos esforçar, alcançar a glória que o Pai quer para nós, a glória da harmonia, do equilíbrio, da paz, do dever cumprido, da boa vontade posta. E assim vamos mentalizar nossa terra amada Gaia, tão grandiosa e tão pequena diante do universo, mas fruto do amor de Deus para conosco. Oremos em prece silenciosa, rogando ao Pai e a seu Filho e a Maria Santíssima, que jogue bênção sobre essa terra, amparando todos nós e todos nossos irmãos, onde quer que estejam, todos nós irmãos em Pai, irmãos com Filho, Jesus, tenhamos essa consciência plena, dessa unidade, da família humanidade. Pensemos na Terra, recebendo nesse momento nossas vibrações de muito amor, de muita paz, de muita alegria, pela oportunidade que Ele nos dá. Sintamos em nós essa força maior, transbordando de nós para nossos irmãos e o nosso povo. Terra Gaia, irmãos todos nós aqui, e cada um individualmente, receba esta luz, envolvendo vocês em alegria, sustentação, equilíbrio e paz, para que seus lares sejam todos iluminados neste momento e arejados com a paz de Cristo. Agradecemos por vocês se unirem em prece por este planeta, por essa oportunidade e essa esperança que Jesus nos dá. Obrigada a todos vocês, porque a disciplina e o esforço, o trabalho, todos refletem a boa vontade que tem em vossos corações. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Graças ao Pai. E aqui, então, finalizamos nosso trabalho de hoje, agradecendo a presença de todos vocês, esperando que Deus nos dê a oportunidade de estarmos aqui novamente no próximo domingo, fazendo o nosso estudo, o nosso trabalho, na nossa disciplina e na nossa boa vontade. Graças a Deus. Graças.
Assim seja. Amém.